Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui de volta, novamente, para junto compartilharmos a palavra do Senhor. Que Deus te dê força e graça e que você esteja sempre aqui junto comigo, compartilhando da palavra de Deus. Meus amados, sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja em cima da terra. Pois Jesus fez uma promessa que um dia viria buscar a igreja e ele virá. Então não é novidade de saber-se de tantas coisas que têm acontecido nesses últimos dias, né? A gente foi até pego há poucos dias, né, com uma nova que surgiu, né, uma certa moça por nome Andressa Urach, né, diz que vai abrir uma igreja e já formou. Ela disse que Deus revelou para ela, né, que o Espírito Santo tocou para ela fazer esse trabalho, né, uma igreja só para os pecadores. Mas a gente sabe que é totalmente diferente. Por quê? Pela palavra de Deus, a gente sabe que as coisas do Senhor tudo é com decência e ordem. E mediante essa situação, Deus me tocou para me trazer uma palavra. Não estou julgando a pessoa de maneira nenhuma, mas quero dizer que não é assim que se faz a obra do Senhor. Para fazermos a obra de Deus é preciso ter chamada, é preciso ter uma vida de oração, é preciso ter bastante conhecimento da palavra de Deus. E é preciso ser exemplo aonde chegar. Sei que tem muita gente por aí que está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Mas quem sou eu para julgar alguém? De maneira nenhuma. Não estou julgando, não julgo nenhum. Mas quero dizer que a gente tem que ir conforme as Escrituras falam, né? E até mesmo se ela chegar a ver este vídeo, ouvir esta palavra, né, que ela possa entender que da minha parte não há julgamento nenhum, mas que para servir a Deus a gente tem que renunciar e tem que dar exemplo em toda a nossa maneira de viver. E mediante essa situação, pessoal, eu resolvi tirar aqui uma palavra da parte do Senhor para a gente compartilharmos junto. Abra a sua Bíblia, você que tem Bíblia em casa. Você abre a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no Novo Testamento, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O apóstolo Paulo aqui ele já estava alertando a Timóteo, né, seu filho na fé, naquela época. Então a Bíblia diz, meus amados, que uma árvore se conhece pelo fruto. A palavra de Deus ela nos mostra e deixa bem claro que a árvore se conhece pelo fruto. Toda árvore boa, ela produz frutos bons. E toda árvore má produz fruto mau. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem muito menos uma árvore má dar frutos bons.
Por isso, pelos seus frutos os conhecereis, aquele que é de Deus e aquele que não é, aquele que serve e aquele que não serve, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que é injusto e aquele que é injusto. Pelos frutos se conhece a árvore. Essa árvore que a Bíblia fala é a nossa vida, é o crente. Pelos frutos se conhece o crente. É uma pessoa que é exemplar, é uma pessoa que vive em retidão, é uma pessoa que prega a palavra de Deus, é uma pessoa que é respeitada na sociedade, é uma pessoa que dá exemplo de cidadão, é uma pessoa que dá exemplo de pai de família, é uma pessoa que dá exemplo de mãe de família, é uma pessoa que dá exemplo na sociedade aonde chegar. Primeiro, para ser pastor tem que ter chamada de Deus. Para ser pastor tem que ter chamada de Deus. Pode fazer curso de teologia, pode se formar em bacharel de teologia, pode se formar na capelania, pode se formar. Pode se formar. Mas para ser pastor tem que ser chamado por Deus. Tem que ser escolhido por Ele. E existe um processo para isso. Não é eu chegar hoje e dizer, eu vou abrir uma igreja, vou montar um ministério para mim, montar e acabou essa conversa. Não. Se eu resolver montar uma igreja para mim, um ministério para mim, aquele ministério não é de Deus, é meu. É eu que estou querendo daquele jeito. E se eu disser que vou montar uma igreja conforme as minhas regras, ela não é a igreja de Jesus. Ela é a igreja minha, conforme as minhas regras. Agora, uma igreja que é de Jesus, ela é fundada dentro da palavra de Deus. Ela é fundada dentro do Evangelho. É fundada dentro das Escrituras Sagradas. Porque uma igreja que é de Jesus, ele já deixou bem claro. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que pregam. A gente vê muito sobre prosperidade, sobre isso, aquilo, sobre cura divina, sobre essas coisas. Mas o foco principal aqui da palavra de Deus é a tua salvação, é a minha salvação, é a nossa salvação. A cura, ela vem instantaneamente, mediante a gente estar servindo ao Senhor. Ele nos cura, Ele nos trata. Mas servir a Jesus é um caminho de espinho, é um caminho estreito. A Bíblia fala que é um caminho estreito. O caminho é estreito, a porta é estreita. É um caminho de renúncia. Jesus mesmo disse, aquele que vem após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele também diz, aquele que quer vir após mim e não renuncia, não pode ser meu discípulo. O próprio Jesus que disse isso. Se nós queremos ser servo de Deus, se nós queremos servir a Jesus Cristo, seguir ao caminho de Jesus Cristo, tem que renunciar. A gente tem que deixar o pecado de lado. A gente tem que se esforçar para deixar as nossas práticas mundanas de lado. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor ela vem falar que o pastor ele tem que ser um homem de Deus, separado, esposo de uma só mulher, que governe bem a sua casa e os seus filhos. A gente sabe que fala, o apóstolo Paulo, ele nos ensina muito bem a respeito do ministério, a respeito desse ministério. O ministério do diácono, o ministério do presbítero, do evangelista, do pastor. É tanto que ele vai dizer, pode todo mundo ser evangelista? Não. Pode ser todo mundo ser pastor? Não. Uns foram escolhidos para ser pastor, outros escolhidos para ser evangelista, outros para presbítero, outros para diácono, outros para doutores, outros só para socorrer. É a palavra de Deus. Então é um ministério. E o ministério de pastor, o ministério de quem está na frente de uma obra, é um ministério sofrido.
Você vai lutar com vida, trabalhar com vida, você vai cuidar daquilo que não é seu. Então é necessário ter que renunciar, ter que deixar a vida velha para trás. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia coisas ilícitas não faz mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Por quê? Porque ele agora é uma nova pessoa. E a palavra de Deus, ela fala que o caminho é estreito, a porta é estreita. Certa vez os discípulos, andando com Jesus fala para eles e diz assim para eles: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Por que Jesus estava falando aquilo para eles? Porque Jesus sabia o que é que eles iam enfrentar quando eles estivessem aqui, depois que Jesus voltasse para o seu reino. Aí ele diz assim: olha, se o mundo fosse, ele diz, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus falando para os discípulos: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu vos escolhi para mim, é por isso que o mundo vos odeia. Então existe essa batalha, essa luta daquele que serve a Deus, daquele que busca a Deus, daquele que realmente serve a Deus. A igreja de Jesus, irmão, você vai conhecer. Aquele que serve a Deus, você conhece, né? Aquela pessoa que, mediante mesmo as lutas, os problemas, as dificuldades que ele enfrenta, mesmo assim, ele tem força para sorrir, ele tem força para continuar avante, ele tem força para ajudar, ele tem força para amar o próximo, mesmo estando errado, ele vai amar o próximo. Mas a igreja de Jesus, ela é regida por ele. A igreja de Jesus, ela segue os seus mandamentos. A igreja de Jesus, ela segue a sua palavra. Certa vez Jesus disse assim, ó: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu amarei e me manifestarei a ele. Palavra de Deus. Aquele que ama ao seu Jesus Cristo, ele vai obedecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que uma vez que a gente morreu para o mundo, ou seja, entregamos nossa vida ao Senhor e agora nós temos outra vida, aquela vida passada ficou para trás. Eu não posso mais andar no percurso da vida que eu vivia antes. Agora é tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Eis que a vida passada ficou tudo para trás, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, né? Já se despediu do velho homem. Agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto aqui, ele vem falar que nos últimos dias ia se levantar pessoas assim, que eles iam trazer doutrinas conforme as suas próprias vontades, doutrina conforme as suas próprias consciências, ensinos conforme as suas próprias vontades. Porque hoje, meus amados, infelizmente a gente vê que o que prevalece hoje em dia, o que está prevalecendo hoje em dia, não em todas, a gente não vai generalizar, mas em muitas regiões do nosso país, o que prevalece hoje em dia é a vontade do homem. É a vontade do homem. Em muitas regiões do nosso país, muitas igrejas, o que prevalece é a vontade do homem, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se arrependa. A vontade de Deus é que os povos se arrependam, se entreguem a Ele e siga o seu caminho. Siga o caminho de Jesus Cristo. Você já parou para pensar? Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele poderia, quando ter nascido, veio nascer logo numa família humilde, morar numa cidade pobre. Ele poderia ter nascido no meio de uma família bastante rica, ter usufruído do melhor que a terra tinha na época. Mas não. Nasceu no meio de uma família humilde. O próprio Deus, quis que fosse daquele jeito para nos dar exemplo.
de humildade, né? Então, a gente que serve a Deus, a cada dia a gente tem que se aperfeiçoar algo diante de Deus. Todo dia a gente tem que renunciar a alguma coisa. Todo dia a gente tem que deixar alguma coisa para trás. E aí quando eu vejo essas notícias que surgem, né, eu digo, meu Deus do céu, não pode ser uma igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, Ele é quem dita as regras. Ele é quem mostra, através da sua palavra, como é que tem que ser. Então, meus queridos, homens amantes de si mesmos, né? Tempos trabalhosos a qual nós estamos vivendo, né? E não é de maneira nenhuma julgando ninguém. Estou apenas trazendo a palavra de Deus aqui, o que ela diz, que sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então são tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E decisões, às vezes ela nos traz grandes prejuízos. Decisões às vezes nos traz grandes prejuízos. Decisões erradas nos traz grandes prejuízos, né? Que Deus possa ter misericórdia dessa moça aí. Mas tem muita coragem. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então tem muita coragem essa moça aí, de afirmar, dizer que o Espírito Santo revelou para ela, para que ela viesse abrir esse ministério, a sua igreja, né? Mas vamos orar para que o Senhor possa tocar o coração, né, e mudar a maneira de pensar. Deus sabe de todas as coisas, pois nós estamos aqui não para julgar, mas para ajudar uns aos outros. Vamos orar para que o Senhor possa tocar o coração, para que Deus possa ter misericórdia, porque Deus é o dono de tudo, Ele sabe como fazer. Meus queridos, homens amantes de si mesmos, avarentos, né? A gente sabe que hoje em dia existe muitos que o que importa é só si, só quer para si e não vê o lado dos outros. Mas vamos continuar orando, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar grandemente todas as famílias do Brasil, do nosso Ceará, que Deus faça maravilha. E vamos se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, pois Ele é quem pode nos salvar, né? Só Ele pode nos salvar, só Ele tem salvação para nós. E se quisermos ser salvos, temos que seguir os passos de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi a palavra que Deus nos deu nesta hora. Eu quero fazer uma oração por você, como de costume. Uma oração pela sua família, pela sua casa, pelo nosso Brasil, pelo nosso Ceará, para que Deus possa fazer maravilha em nossas vidas, amém? Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Pai santo e querido, nesta hora, meu Deus querido, eu quero te apresentar todas as famílias, meu Deus querido, aqueles que estão, Senhor, assistindo esse vídeo, que estão ao ver, Pai, este vídeo, a tua palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor possa abrir seu entendimento, que possam entender, meu Deus, a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, agir grandemente, Senhor querido, nas nossas vidas, no nosso Ceará, no nosso Brasil, Pai, no nosso Maranguape. Meu Deus amado e justo, te apresento nesta hora, meu Deus querido, esta vida. Que eu tenha misericórdia, que o Senhor possa mudar, meu Deus, a maneira dela pensar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus querido, pois todos somos criatura tua, somos feitura das tuas mãos. Meu Deus, o Senhor pode, meu Deus, mudar a maneira de pensar e de agir. Pai Santo, entrego nas tuas mãos nesta hora, Pai, nosso Ceará, o nosso Brasil, meu Deus querido, o nosso Maranguape, meu Deus querido, que o Senhor possa abençoe este pai de família, esta mãe de família que está a ouvir esta palavra, meu Deus. Cobre com teu sangue de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos, eu venho te pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, com os colegas, com os irmãos, ative o sininho das notificações, tá certo? E dê o seu like. A paz de Cristo, que Deus te abençoe e até a próxima.